Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com o Roberto Rodrigues, que é professor emérito da FGV. Roberto, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, obrigado a você. Bom, o senhor não gosta dessa história de ex, mas o senhor também é ex-ministro da Agricultura, então fala com autoridade. Tanta coisa. É ex-presidente de Sociedade Rural e vamos por aí. Mas vamos falar da situação do agro, né? Nós temos a expectativa de uma safra imensa que vai se confirmando, inclusive com revisões para cima, são 333,3 milhões de toneladas de cereais, leguminosas, oleaginosas, grãos, né? E os números têm melhorado em vários segmentos, com aumento de produtividade, porque não foi um crescimento proporcional da área plantada, né? Então o setor segue nessa expansão de produtividade. Agora depende muito de exportação, retorno financeiro. E qual a sua expectativa diante da tarifa de Trump e se prevalecer os 50%? Se prevalecer de fato, vão ter problemas sérios. Vão ter dois tipos de problemas. Imediatamente vai haver uma sobra de produção no Brasil. Portanto, a oferta cresce muito mais do que a demanda, os preços caem. Bom para o consumidor, péssimo para o produtor. Bom para a inflação, né? Hein? Bom para a inflação também. Bom para a inflação. Bom para o consumidor, mas é muito ruim para o produtor. O curto prazo é esse o sinal. No longo prazo, o que acontece? O produtor já está descapitalizado. Os custos subiram muito, os preços já não são muito bons, vão cair mais ainda, vão ficar muito apertados em termos de margem. Então a expectativa é que para frente se plante menos, se adube menos, se trate menos. Portanto, para o futuro, para o ano que vem, uma safra menor. Uma safra menor, oferta menor, preço sobe. Então o produtor perde porque tem safra pequena e o consumidor perde porque os preços sobem. Volta a inflação. Já estão sendo registrados alguns problemas, como no setor de carne. Inclusive está tentando driblar esse risco de ser pego no meio do caminho, porque leva um tempo para a mercadoria chegar nos Estados Unidos. Então a carne está indo para outros estados para poder ser para entrar no mercado americano antes de 1º de agosto, não é? De qualquer modo, fica uma insegurança muito grande com relação a containers que já estão aí, frutas que já foram plantadas, contando com a exportação, que pode estragar, pescado. Nós tivemos um caso no Nordeste até de mel, que chamou a atenção. Então, é todo o agro preocupado com isso, né? Sem dúvida. Agora, vocês citou um caso importante. Os produtos perecíveis, carne, pescados e frutas, sobretudo frutas e pescado, sofrem muito mais, porque ou vende e consome ou apodrece. Então, já tem empresas fechando, 10 dias antes do tarifaço entrar em vigor, se entrar, a gente fechando porque não tem mais espaço para vender lá fora. O comprador não quer mais comprar, porque vai ficar muito caro para ele. Isso tem um reflexo, chato falar, no emprego. Mas no emprego também. Fecha a empresa, perde emprego. Então, é um cenário ruim, Denise. Eu precisava ter uma vigorosa ação de negociação, tentando pelo menos duas coisas: prorrogar um pouco mais o prazo para a entrada em vigor da tarifa e reduzir a tarifa, que está acontecendo com o Japão mesmo aconteceu isso de ontem para hoje. O Japão melhorou a tarifa com relação aos Estados Unidos. Agora, você falou também uma outra coisa muito relevante: vamos buscar mercados alternativos. Isso é um processo lento. Você tem que convencer o mercado de que você tem qualidade, tem características positivas na mercadoria que você vai vender. Então é um processo lento. Isso não vai acontecer nesse ano. Demora para acontecer. E aí já passou o desastre. Inclusive algumas federações estão divulgando estudos prevendo que no mês de agosto já se comece a notar de uma forma mais expressiva eventuais perdas se não houver mudança nessa tarifa, não é? Portanto, ou se prorroga isso para que se entre em vigor mais tarde, 90, 100 dias a mais, exporta mais um pouco e alivia o processo, ou muda a tarifa. Ou seja, é preciso negociar de verdade.
Agora, o senhor que já operou muito no comércio internacional, o senhor vê condições, por exemplo, de as empresas lá nos Estados Unidos terem sucesso nessas ações judiciais que já começaram, por exemplo, que comercializam suco de laranja, que é muito importante a importação que vem do Brasil, deles conseguirem algum resultado efetivo? Porque o Brasil tem agido junto às associações de lá, café também é uma grande preocupação. Isso pode produzir algum resultado? É possível, eu acredito que sim. Mas, de novo, quanto tempo demora esse processo para ser resolvido, né? E a agricultura não pode esperar muito tempo, porque ela é cíclica, ela tem os momentos de plantio, tratos culturais, colheita e venda. Não deve esperar muito tempo. Mas eu imagino que há uma chance positiva, porque o empresariado americano está preocupado com as suas perdas também e com a inflação na outra ponta. Então, é um esforço que se soma ao esforço do brasileiro empresário na mesma direção. Então, é possível. É, porque o Brasil vive a situação inversa. O senhor disse no começo que a gente pode ter um aumento da oferta interna com redução de preços, mas os Estados Unidos dependem da oferta que vai do Brasil, do produto brasileiro, em vários segmentos. Eu citei o suco de laranja, por exemplo. Laranja é o principal, né? Café também é importante para eles. Mas alguns produtos pesam bastante na balança comercial para o consumidor americano. Tem a inflaçãozinha. Então, é possível que haja algum sucesso nesse processo legislativo lá, jurídico lá. Agora, tem essa questão que foi colocada por Trump desde o início, da justiça brasileira, do processo contra Bolsonaro, dele falar caça às bruxas, mas ele, quando recorreu às investigações contra o Brasil, citou a questão do desmatamento e de restrições a produtos dos Estados Unidos. Por aí o senhor vê chance de alguma negociação? Porque ele reclama, por exemplo, do etanol. A soja tem uma concorrência, a produção de lá dos Estados Unidos com a produção aqui do Brasil. Por aí o Brasil pode fazer alguma concessão? Não sei. Há uma discussão sobre o etanol, por exemplo, né? Que nós temos uma tarifa alta para o etanol americano. Vai baixar a tarifa para o etanol de milho dos Estados Unidos aqui, vai inundar o Brasil com etanol americano, cai o preço do etanol brasileiro, outro prejuízo do outro setor que está bem, o setor suco energético está indo bem. Então, não vejo um horizonte nenhum de caráter comercial que não seja resolvido com negociação. Deixar o comércio operar por si só é prejuízo na certa para o produtor brasileiro no curto prazo, para o consumidor brasileiro no longo prazo, para o produtor americano no curto prazo, para o produtor americano no longo prazo. Então, e Trump toma algumas medidas que dão a impressão de não ter qualquer previsibilidade quanto aos efeitos. Ele sugeriu, e a Coca-Cola acatou, que se utilize o açúcar de cana na fabricação da Coca lá nos Estados Unidos, só que eles importam o açúcar aqui do Brasil. Não é? Eles vão plantar cana com essa rapidez para poder ter a produção lá nos Estados Unidos? Eles têm cana, Luiziana, tem uma área de cana, não sei se é suficiente para abastecer a Coca-Cola, mas eles já têm uma produção de cana e de açúcar lá na Louisiana, em alguns outros estados americanos. Agora, seria muito interessante que isso acontecesse, porque o açúcar é um dos produtos mais protegidos no mundo inteirinho, com subsídio no mundo inteirinho. Isso abriria um espaço interessante. Não acho que é muito grande o espaço, mas é interessante. Agora, vamos falar da questão da condição doméstica, né? O senhor reclamou da questão de custos, o governo lançou um plano safra, o valor recorde de 516,2 bilhões de reais, tentando estimular o acesso a médios produtores, a questão de armazéns. O senhor já reclamou, inclusive, dessa condição de estocagem aqui no Brasil. Mas persiste uma reclamação em relação aos juros, mesmo subsidiados, porque a Selic está em 15%, né? O plano de safra, Denise, tem 3 considerações a fazer. A primeira é que, hoje em dia, o setor privado tem uma participação muito grande no financiamento da agricultura. Aqueles títulos que eu criei, o LCA, o CRA, o CDCA, há 20 anos atrás, hoje representam mais de 50%, mais de 60% do financiamento. Então, o governo quer taxar no ano que vem. Quer taxar já, né? E isso aí é importante, porque alivia o Banco do Brasil e os bancos públicos de darem crédito rural para a agricultura. Mas são fatores caros também, porque a Selic está alta, todo mundo segue a Selic. Então, o primeiro problema é esse. O plano de safra não pode ser mais uma coisa anual. Todo ano ficar esperando o que vai acontecer com o governo, o que vai dar. Já é cada vez menor a importância do plano de safra do governo. Tem que ter um plano de safra plurianual. 5, 4, 5 anos, pelo menos, para você ter uma previsibilidade do que vai acontecer nos seus investimentos. Eu compro um trator para pagar em 5 anos,
tem que ter renda por 5 anos. Não adianta ter um plano de safra, você ter um plano bom para esse ano e ruim para os próximos 3 anos, você não paga o trator. Então, a previsibilidade para a safra é fundamental. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, seguro rural. Seguro rural, de novo, chato falar isso, mas fui eu que criei o seguro rural. A primeira coisa que eu fiz como ministro foi criar o seguro rural. Por quê? Porque o seguro rural é a única condição de estabilidade na renda rural. O produtor tem um desastre de clima ou até de mercado, ele não paga o banco, que não paga o trator, que não paga o adubo, que não paga o defensivo, que não paga a semente, que não paga o supermercado, que não paga a farmácia. Então você tem um efeito dominó que é crítico para toda a comunidade, para todo o município, para a região inteira onde o desastre acontece. O seguro acaba com isso. O seguro cobre o produtor no prejuízo que ele teve, ele paga tudo e a vida segue. Por isso é que é fundamental, e no mundo inteiro acontece isso, que o governo dá uma subvenção ao prêmio do seguro, para estimular o seguro. Aqui não acontece. Não só não acontece, como nos anos anteriores tivemos R$1 bilhão de subvenção, que é insignificante, mas esse ano nem a metade disso. Aliás, não foi nem anunciado o plano de safra ainda. Agora, como é que se faz esse planejamento de 5 anos com as oscilações de juros? Porque a Selic subiu exatamente nesse período. Pois é, você tem que ter um mínimo de previsibilidade que o setor fiscal vai apontar. Você vai ter uma visão, uma previsão de que o governo vai gastar ou vai receber nos próximos anos, e com isso você faz o teu projeto econômico-financeiro para a agricultura e para outros setores também, para todo mundo, não é só para a agricultura. Então, a previsibilidade é essencial. Faltando isso, o seguro é que é a base do processo de crescimento. E tem uma outra coisa. O seguro rural tem 2 características interessantes. A primeira é que nenhuma seguradora vai fazer seguro para um produtor que não use a melhor tecnologia. Portanto, o seguro puxa para cima o padrão tecnológico. E o segundo, com o seguro, não precisa de Banco do Brasil. O Banco Privado lá empresta, porque tem garantia que vai ter retorno na hipótese de um desastre. Então, o seguro rural é uma irrigação de crédito e tranquilidade que é fundamental. O Brasil é o único país agrícola importante do mundo que ainda não tem um seguro rural do tamanho dele. E qual seria o empecilho para nós fecharmos para esse seguro? Primeiro, o governo tem que ter compreensão de que ele tem que participar da subvenção ao prêmio. O governo de São Paulo está cuidando agora de um seguro interessante que é paramétrico, que permite uma ação mais barata no seguro rural. Porque ele é caro. Por que ele é caro? Porque tem pouca gente que toma. Sim. Então, quanto mais gente tomar, diminui o volume, diminui o custo do seguro e fica mais barato para todo mundo trabalhar. Então, tem que ter subvenção ao prêmio para estimular o seguro a ser tomado para que cresça a demanda. Perfeito, eu agradeço muito a presença de Roberto Rodrigues, professor emérito da FGV, ministro da Agricultura e que entende tudo do setor. Muito obrigada. Quem me dera. Obrigado a você. Com vocês.